Saudamos a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que hoje Ele venha instruir a você, venha te dar mais sabedoria para você andar no caminho certo, o caminho dele. Nós estamos reunidos como igreja, já tivemos a oportunidade de estudar a palavra no início, a lição da escola bíblica, e depois também de compartilhar com a igreja os testemunhos, os pedidos e os agradecimentos a Deus. A propósito, se você tem pedido, se você tem agradecimento, porém está nos acompanhando virtualmente, entre em contato. Nós temos um e-mail para recepcionar e nós todas as quintas-feiras erguemos um clamor a Deus pedindo que Ele atenda em favor do seu povo. Portanto, tome nota do nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Também, se você deseja participar do estudo da lição da escola bíblica, nós temos a versão online da lição, do estudo. Ela é sem custo, é de graça. Basta você enviar um e-mail, nós vamos encaminhar anexo para você o arquivo Word, tá bom? É o mesmo e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Antes de darmos sequência ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nós vamos agora relembrar que Ele é o dono de tudo. O Senhor, por meio da palavra, Ele nos exorta a reconhecermos Ele como possuidor de todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo 10. O Senhor nos ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Na Bíblia, Deus explica que há duas condições para que Ele nos dê prosperidade material. E as duas condições estão claramente explicadas. Uma delas nós lemos agora, nós sermos fiéis nos dízimos. Deus fala: trazei os dízimos e ofertas. Dízimo tem a ver com a 10ª parte, é a 10ª parte da renda da pessoa, ok? Ou é o salário, ou para quem tem empresa, o 10º do lucro que ele ofere, não é do faturamento, tá bom? Detalhe, Deus não está pedindo ninguém para vender a sua casa e entregar na igreja. Deus não quer tampouco que o pastor aproveite desse verso para ficar explorando o povo. Isso é contrário à Bíblia. Deus não aceita isso, ok? Mas o que Deus quer é que nós, de forma equilibrada, possamos entender qual é o conselho dele, e se nós obedecermos, nós teremos bênção. Aí ele diz: qual será a bênção? A vide no campo não vos será estéril. O que quer dizer isso? O povo de Israel na época, eles eram agricultores. Então a vide não ser estéril quer dizer, você vai trabalhar e vai ter o resultado do seu trabalho. Até porque a Bíblia quer que, Deus fala, Deus quer que nós trabalhemos. Deus quer que nós trabalhemos. A Bíblia também diz: quem não quer trabalhar, que não coma. Agora, você quer receber a bênção de Deus nesta área? Lembre-se, o primeiro ponto é o dízimo. E o segundo é a observância do sábado como dia do Senhor. Isso está em Isaías 58, versículo 13. O Senhor diz que se nós formos fiéis na observância do sábado, Ele vai nos abençoar com a herança do pai Jacó. Hoje nós estamos neste momento onde nós apresentamos os dízimos e ofertas a Deus, e os irmãos que estão na igreja já sabem, talvez os visitantes ainda não, você que nos assiste no vídeo também não. Este ministério faz uso dos dízimos e ofertas apenas então somente para a propagação do Evangelho. Nós com ele produzimos
folhetos e material evangelístico, os quais ficam disponíveis para quem quiser levar a quantidade que desejar. A única coisa que a gente pede é que não fique parado em casa, para que possa fazer o seu evangelismo. Eu tenho aqui alguns modelos, tá? Esse aqui fala, por exemplo, estilo de vida saudável versus câncer. Quem vencerá esta batalha? Fala da saúde física e da espiritual. Esse aqui diz, ele vai enxugar as tuas lágrimas. Então o nome já fala, é para quem perdeu um ente querido. Também fala do estado dos mortos na Bíblia. Esse aqui tem o título, Como Recomeçar. Ele fala para uma pessoa que perdeu tudo ou que passou por um revés na vida, um revés econômico. Ele vai falar um pouco da parte financeira, de como ela se erguer, mas também vai falar da parte espiritual, que é a mais importante. E temos também blocos de estudo bíblico. Esses blocos são guias em forma de questionário, onde você pode se aprofundar no conhecimento bíblico. Todo esse material é gratuito. Vocês mesmos, os visitantes, quem quiser ao final do culto, pegar a quantidade que desejar aqui na mesa, pode pegar e levar, ok? Se faltar, nós temos mais, vamos colocar. E também nós temos obreiros pagos atuando no Brasil e fora do Brasil. Eu não sou um deles, eu sou ofertante como vocês, não vivo do Evangelho, vivo do meu trabalho. Como Paulo fazia tendas, né? Mas tenho alegria também de dizimar e ofertar para a obra do Senhor. Portanto, quem se sentir tocado, amém, que assim o faça. E lembrando, nós fornecemos o relatório de aplicação de dízimos e ofertas todo mês para quem deseja. Você quer saber aonde foi o recurso? Então solicite. Porque se há um lugar onde deve haver transparência na administração, é na igreja de Deus. Até a empresa tem transparência, não é verdade? Então a igreja tem que ter também, não pode ser uma caixa preta, onde só quem está na cúpula sabe o que se faz. Não é assim, amém? Irmãos, com isso em mente, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e aqueles que vieram preparados para isso, que o Senhor tocou, vão poder fazer a devolução nos envelopes, amém? Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, magnífico e soberano Pai, nós nos colocamos de joelhos, reconhecendo que o Senhor é o Rei do Universo, o dono das nossas vidas.
Se respiramos hoje, é porque Tu nos abençoas continuamente. E aqui está, Senhor, o momento em que nós, humildemente, reconhecemos que tudo vem de Ti. E se ofertamos e dizimamos, nada mais estamos fazendo do que entregando a Ti um pouco do que já é Teu. Senhor, vem nos abençoar não por nossos méritos, mas pela Tua infinita graça e misericórdia. Amém. Concede a cada um de nós aquilo que nós mais necessitamos. Amém. Se há alguém aqui que atravessa dificuldades financeiras, que o Senhor possa abrir as portas, quer do emprego, quer, Senhor, daquilo que precisa para cobrir as suas contas, as suas despesas e andar bem em casa. Amém. Que todos tenham o suficiente para si, para abençoarem os pobres e também a Tua santa obra. Amém. Ó Senhor, vamos iniciar a segunda hora, onde o Senhor vai nos instruir por meio da Tua santa palavra. Amém. Senhor, venha a falar com cada um de nós. Quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo. Amém. E dá ao Teu povo coração aberto para receber a Tua santa palavra. Mente clara para entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Amém. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema de hoje será: qual é a nossa postura em relação a Deus? Como deve ser a minha postura em relação a Deus? E para iniciarmos o tema, convido aos amados para abrirem as Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Todos têm Bíblias? Se alguém não tem, vamos ajudar? Aqui, linda. Eu tenho a minha do celular, alguém pode acompanhar pelo celular. Ok? Vamos providenciar para que todos tenham condições de abrir a Bíblia, né? Se alguém tiver dificuldade de abrir o texto, ou o irmão que está ao lado, ajude o companheiro, o vizinho, né? Para que ele também possa acompanhar. É importante que todos nós repousemos os nossos olhos sobre os versos bíblicos. Tá bom? Filhinha, vê se ajuda também, tá aqui? Tá bom, querida? Ajuda a tia. Filhinha, ajuda a tia e o tio a achar, tá? Ok. Amém. Então, irmãos, vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele disse assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. A Bíblia diz que no céu e na terra existe uma família só. É família no singular, não é família no plural. Então eu vou escrever aqui: família. A família ela é composta de homens, eu digo humanidade, homens, mulheres, idosos, crianças, e também ela é composta de anjos. Porque ali está dizendo toda a família nos céus e na terra. Agora você note que céus está no plural, portanto é mais de um céu. Isso significa o seguinte: não apenas os anjos que habitam lá
no céu onde está o trono de Deus, mas também aqueles seres, os quais o livro de Jó menciona, que compareceram diante de Deus, de todos os outros planetas habitados. Portanto, é o céu interplanetário e o céu sede do universo. Existe uma família, esta família é composta de todos eles: anjos, seres não caídos, ou seja, dos planetas onde não há pecado, e também homens. Homens, entenda-se, humanidade. Então, quando você e eu aceitamos a Jesus, ocorre que Deus nos considera parte da grande família. E o comportamento que Deus espera que nós tenhamos em relação a Ele é o mesmo do restante da família. Faz sentido, não faz? Afinal de contas, a família é uma só. Portanto, para entendermos como nós devemos nos postar diante de Deus, vamos ver como os anjos se postam diante de Deus. Já é um bom caminho, um bom começo para nós, correto? Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, é o último livro da Bíblia. Ali nós vamos ter cenas impressionantes, que elas nos revelam como as coisas acontecem lá no céu. Eu quero mostrar aqui para os irmãos também, tem algumas imagens. Estão aqui. Ok. Apocalipse 4, a partir do versículo número 1. O profeta João diz, relatando a sua visão: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que tinha som como de trombeta, que ele tinha ouvido falar, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Antes de avançarmos, irmãos, eu queria compartilhar algumas imagens. Vamos ver se a gente consegue fazer com que todos visualizem bem estas imagens. Vamos ver. A primeira imagem, ela é a de Cristo convidando a João para entrar em uma parte mais interna do edifício. Vou mostrar primeiro para quem está no vídeo. Aparece já? Ok? Assim? Sobe. Isso, mais um pouco. Ok. Aí. Então aparece para você aí. Agora eu vou mostrar para quem está aqui conosco, né? Jesus está fazendo o quê? Convidando João para entrar na parte mais interna do santuário do céu. E aí em seguida, vou mostrar já a segunda imagem, já mostro para você no vídeo.
ele tem, ou João tem, a visão do trono, que está aqui. Esta é a visão do trono. Conseguem ver? Quem vocês veem sentado no trono é Deus Pai. A aparência dele é como de jaspe e sardônica, por quê? A cor do jaspe e da sardônica, ela varia em tons de marrom que vão de muito claro até muito escuro. E ela acaba coincidindo com os diferentes tons de pele humana. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Além disso, vocês veem aqui os 24 anjos, que são os anciãos. Os 4 animais, que têm cada um 6 asas, eles representam 4 anjos e foram vistos de forma simbólica. E os 7 castiçais, que são 7 espíritos de Deus, eles representam 2 coisas. Uma representam toda a hoste angelical e outra representam 7 anjos literais. Nós já vamos ver isso, ok? Está aqui para você agora no vídeo. Uma coisa que não foi comentada ainda, você pode ver aqui, é que ao redor do trono... Baixar um pouquinho. Isso. Ok? Ao redor do trono, você vê o arco-íris. O mesmo arco que nós vemos ao final das chuvas. O que quer dizer esse arco? É a promessa de Deus, o concerto de Deus. O arco, ele representa ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia de Deus. Sobre os 7 espíritos, eu disse que ele tem 2 significados, né? Como é que a gente sabe disso? Porque em Apocalipse, capítulo número 1, no versículo 4, a Bíblia diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daqui de Deus, daquele que era, que é e que há de vir. Esse é Deus o Pai, o Eterno. A ideia é de alguém que sempre existiu. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ou seja, é uma saudação enviada pelo céu até os homens. Quem que está mandando a saudação para nós? Deus o Pai, Jesus Cristo e também os anjos. Aqui fala os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Obviamente, isso representa, todos os anjos nos saúdam, mas também vai representar os 7 anjos específicos que ficam diante do trono de Deus. Eles aparecem em Apocalipse capítulo 8. Vamos ver lá? Apocalipse 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Estão aqui os 7 anjos que estavam diante de Deus. E por que na imagem que nós vimos, os 7 anjos são representados como 7 tochas de fogo? O fogo na Bíblia, ele representa fervor, poder. Como é que a gente sabe isso? Não veio da minha cabeça. Vamos abrir no livro de Atos, Atos capítulo 2. Nós vamos ver aquela ocasião em que o Espírito Santo foi derramado por Jesus como óleo sobre os discípulos. Atos capítulo 2, a partir do versículo número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando lá no Apocalipse nós vemos 7 tochas de fogo, nós podemos entender, são 7 anjos que ocupam uma posição de hierarquia alta no governo de Deus.
e que também eles são dotados de muito poder. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, é o poder que Deus concede e Ele distribui às suas criaturas. E ali estão aqueles 7 anjos chefes na esfera do governo universal. O que é interessante, irmãos, é que a estrutura da família celestial, ela é reproduzida na família da terra. Como assim? Os anjos são a parte da família que está no céu, certo? Como é que a gente vê a estrutura lá? São 7 anjos que estão diante de Deus. São anjos poderosos, anjos que colaboram muito no governo. E é interessante que quando a igreja foi estabelecida na terra, também Deus aceitou que se separassem 7 pessoas, e Deus dotou estas pessoas do Espírito Santo com um poder especial para que elas pudessem fazer uma grande obra na terra. Abram em Atos capítulo 6. Atos capítulo número 6. A partir do versículo número 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Quantos varões? 7. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E daí a Bíblia fala especificamente de Estevão, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Da mesma forma, na família celestial, os 7 anjos investidos de poder são os que hão de trazer o juízo sobre a terra, chamados de 7 trombetas. Tudo tem ordem. Até no céu tem ordem, também na terra deve haver ordem. Então, a família do céu, a estrutura da família do céu, ela é reproduzida na estrutura da igreja verdadeira na terra. Quer dizer com isso que se hoje eu abrir uma porta, eu já tenho que chamar os 7 homens que aparecerem na igreja para serem os 7 diáconos? Não, a gente viu como foi feita a escolha. Né? Eles oraram e pediram a Deus para que fossem escolhidos homens cheios de fé e do Espírito Santo. Amém? Então, são pessoas que deram testemunho de que andam com Deus. Agora, voltando aqui, ok, nós conseguimos entender isso. Então, a família do céu é reproduzida na família da terra. Como a família do céu se comporta em relação a Deus? Nós vimos, tem os 7 anjos lá, que trabalham na administração, e também tem aqueles 4 seres viventes, são os 4 anjos mais fortes na hierarquia celestial. Eles são tão fortes, meus irmãos, que um deles, quando fala, a Bíblia diz que a voz dele parece um trovão. Abram em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Outras só dizem vê.
Dizia como em voz de trovão. Agora vamos para Apocalipse 4 e vamos ver como eles fazem. Apocalipse 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro, portanto eram anjos. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais, estes 4, davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Irmãos, nós temos aqui o desenho desta cena, e eu acho que às vezes ele pode impactar mais do que nós tentarmos meramente explicar isso e falar, né? Quero mostrar aqui para os irmãos. Ok, vem por aqui, né? Olha como é que a hoste celestial se comporta em relação a Deus. Aqui nós estamos vendo os 24 anciãos. Eu quero ver se eu... De joelhos, lançam as coroas aos pés do infinito Deus e dizem: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Agora, como é que os 4 seres viventes fazem? Eles não cansam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou mostrar para vocês que estão aqui agora. Os anjos mais fortes que estão lá no céu, os de maior hierarquia, os mais importantes, anjos que poderiam destruir um exército inteiro aqui na terra sem a menor dificuldade. Como é que eles se comportam? Não cansam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Os anciões estão sentados ao lado, então eles não. E os anciãos que têm os seus tronos ao lado do trono de Deus, são 12 tronos, né? De cada lado, a gente colocou ali. E eles que fazem? Se ajoelham diante de Deus e lançam as suas coroas aos pés de Deus. Agora, meus queridos irmãos, isso nos deve ensinar como é que nós devemos nos comportar quando nós comparecemos à presença de Deus. Quando nós chegamos à igreja, qual deve ser o nosso comportamento? Pois disse que a igreja é a casa de Deus. Irmãos, se os anjos magníficos em poder se comportam assim, Deus espera que o nosso comportamento na casa dele também seja o mesmo. E não apenas isso. Vocês notam que todo o adorno que os anjos poderiam ter, suas próprias coroas, o que eles fazem? Lançam aos pés de Deus. A igreja não é o lugar para eu vir adornado. A igreja é o lugar para eu vir adorar a Deus. Deus me aceita porque o meu coração está puro. Não porque eu por fora me acho bom ou ruim. Outra coisa. Irmãos, se eu entendo que estou na presença de Deus,
como é que eu devo considerar a Ele e a sua obra? Devo aproximar-me dele com reverência, entendendo que eu estou falando do infinito Deus. Irmãos, não é possível descrever a glória e o poder do nosso infinito Deus. Não é possível. Mas aquele que se aproxima de Deus, que se aproxime com o devido respeito que o Rei do Universo merece. Eles dizem: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Há tanta gente que diz, né? Nós não devemos trazer dízimos e ofertas a Deus. Irmãos, quando nós vemos isso, talvez nós devêssemos pensar: dízimos e ofertas a Deus, que coisa! Quer dizer, não é nada perto do que Deus é, do que Ele faz por nós. Tudo que nós fizermos para Ele, meus irmãos, não é nada. Na verdade, como Jesus falou, quando nós fazemos qualquer coisa para Deus, é bom que depois nós entendamos assim: olha, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, porque diante de Deus eu ainda sou um servo inútil, porque eu só fiz o que eu deveria ter feito mesmo. Irmãos, o coração dos anjos extravasa de alegria por poderem servir a Deus. E será que o nosso extravasa de alegria por poder servi-lo? Por poder vir à igreja? Por poder testemunhar de Jesus? Distribuir folhetos? Dar um estudo bíblico? Por poder ofertar e dizimar? Será que o meu coração extravasa de alegria a Deus todos os dias, todos os momentos, por servi-lo? Será que quando Deus fala na minha consciência, eu imediatamente vergo o meu coração e falo: sim, Senhor, com respeito e reverência? Irmãos, no livro de Isaías, o comportamento do verdadeiro servo de Deus em relação a Ele e a sua obra está claramente evidenciado. Isaías capítulo 6. Convido a todos para abrirem as Bíblias lá e nós estudarmos. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, diz ele, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Uma coisa que eu não comentei ali, mas eu não sei se vocês perceberam na imagem, o trono de Deus brilha tanto que o profeta Daniel chegou a dizer que o trono era de fogo. Irmãos, impõe respeito. Não impõe? Pois Isaías viu e aquilo impôs respeito. E aí diz: o seu séquito enchia o templo. Séquito é uma palavra que as pessoas não têm muita familiaridade com ela. Séquito significa também o cortejo, que nem a gente fala, né? O séquito seguia o caixão no funeral. Quer dizer o quê? A multidão de pessoas seguia o caixão. O séquito quer dizer a multidão de anjos que estavam ao redor dele enchia o templo de Deus. Prova disso é o próximo verso. Os serafins, Sera vem de 6, então são anjos com 6 asas. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz
do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como é que ele se sentiu, irmãos? Um nada. Olha que ele era um profeta, ele era um servo de Deus, ele era uma pessoa a quem os outros olhavam para ele e falavam: não, esse é um homem justo. Mas mesmo assim, este homem, quando viu o trono de Deus, quando viu os anjos que o acompanham, ele viu a honra, a glória que o Senhor possui, o que ele disse? Ai de mim que vou perecendo. Humildade, irmãos. Ninguém deve se achar muita coisa diante de Deus. Ai de mim, disse ele, meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem impuro. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Ou seja, uma espécie de carvão queimando, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é um instrumento que você usa para mexer em lareira. Já viu, né? Aquele parece uma tesourona grande assim. Aí você pega o carvão na brasa. Essa é a tenaz. Então ele pegou uma brasa que estava com fogo e veio se aproximando de Isaías com aquela brasa. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Irmãos, há uma lição espiritual extremamente importante aqui nesta cena. O homem se aproxima de Deus e a primeira coisa que ele reconhece é: eu sou impuro. É o contrário do que se escuta hoje. Hoje o que se escuta é: não, eu ajudo os outros, não faço mal para ninguém e estou bem diante de Deus. Deus vai achar que eu estou bem. Não é assim? Irmãos, este é o homem quando ele não viu a glória de Deus. Agora, quando o homem vê a glória de Deus, ele se abomina a si mesmo. Ele acha que ele não é um nada. Ele vê que Deus é tudo. E aí ele se humilha diante de Deus e fala: Senhor, eu sou um nada. Senhor, me perdoe, eu só vejo impurezas em mim. Me ajude, Senhor. E aí a misericórdia do Senhor se manifesta. Deus envia o anjo que chega com a brasa e toca os lábios impuros. Qual é o teu pecado? Qual é o teu problema? Deus sabe. Mas a brasa viva do altar vai purificar. Se você se humilhar na presença de Deus, a brasa viva do altar vai curar as feridas da tua alma. O anjo há de trazê-la até o teu coração. E aí ele vai dizer, como disse a Isaías: a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado. Há pessoas que dizem como Paulo: o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Quando eu quero fazer o bem, eu vejo que o mal está dentro de mim. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta está aqui. Graças a Deus por Cristo Jesus, que está sentado num alto e sublime trono, ao lado de Deus Pai. Jesus pode fazer o trabalho. Você se sente em necessidade? Você veio aqui porque a tua alma está faminta? Você veio buscar a pureza? Pois então o anjo sai agora do céu com a brasa viva do altar. E você não vai sair daqui vazio. Você vai sair daqui satisfeito. Porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai
e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. O único que não recebe, irmãos, é aquele que se coloca como se fosse Deus o seu irmão. A Bíblia fala para o ímpio: pensavas que eu era teu igual. Deus fala isso para o homem. Pensavas que eu era teu igual. Mas o homem humilde, esse há de receber a graça. Continua, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas pessoas querem fazer grande obra para Deus. Eles querem ser enviados por Deus para fazer alguma coisa. Mas o capítulo 6 de Isaías nos ensina que, antes do ser humano ser enviado, ele precisa contemplar a glória, o poder, a onipotência de Deus e se humilhar e ser purificado. Depois disso, aí sim, humilde, sem confiar em si mesmo, achando que tudo que ele fizer para Deus não fez mais do que a sua obrigação. Agora ele está em condições de ser usado por Deus. Aí é quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E é quando nós poderemos dizer a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, estas palavras não podem ser presunçosas. A presunção, ela parte do homem que não contemplou a glória de Deus. Mas aquele que já contemplou, ele vai dizer com um sincero desejo de servi-lo, com o coração aberto e falando: Senhor, em outras palavras Senhor, se o Senhor achar que eu posso ser usado, eis-me aqui. Este é o sentido das palavras de Isaías. Senhor, eu não sei se o Senhor acha que eu sou o melhor instrumento, eu não sei. Mas o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe. E se o Senhor viu em mim condições para que o Senhor me use, então que o Senhor me use. Aí o Senhor dá a missão. E é a missão que cada servo de Deus recebe. Não é fácil. Não é uma missão fácil. Deus não escondeu nada de ninguém. Ele diz assim, versículo 9: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Parece estranho, né? Deus fala para o profeta: vai lá, fecha os olhos deles para eles não verem, fecha os ouvidos para eles não escutarem, fecha o coração para eles não darem atenção às minhas palavras. Ué, Deus não tem interesse na salvação das pessoas? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer, irmãos, é o que vocês que já tentaram pregar a verdade, para quem não quer escutar, vocês já vivenciaram. Você fala, e quanto mais você fala a verdade, mais a pessoa endurece. A pessoa quer ouvir só o que agrada a ela. Ela quer ouvir elogios. Não é verdade? Não, o que você fez, de fato, foi muito bom. Olha, realmente a tua intenção é a melhor das possíveis. Irmãos, é errado a gente falar isso. Eu não conheço a intenção do meu próximo. Como é que eu vou dizer a tua intenção é a melhor? Deus pode dizer isso. Eu não. Certo? E aí vai. E aí o ser humano gosta disso, não é verdade? Aí ele sai contente. Porque isso agrada o eu da pessoa, agrada a carne. Agora o servo de Deus verdadeiro, ele não fala o que agrada o homem, ele fala o que o homem precisa escutar. E a maioria das pessoas não gosta de escutar a verdade. Não gosta. Sabe aquela coisa, irmãos? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Você se encontra com alguém. Na família ocorre muito isso, né? Você se encontra com alguém. Aí a pessoa começa a conversar com você um assunto. E você já sabe que ela está contando a versão dela.
você já sabe que ela é que fez errado, mas ela está contando a história de um jeito que parece que ela tem toda a razão do mundo. Não é assim? E aí, o que acontece? Se é um avô, uma avó que está escutando, uma pessoa de muita idade, que não quer mais criar caso com ninguém, escuta e fala, meu filho, verdade, né? Verdade mesmo. Tem que ter paciência, né? Assim e tal. Agora, se é uma mãe ou um pai jovem, fala assim, não, está acontecendo isso é porque você fez assim, assim, assim. Agora você está colhendo a consequência. Não é verdade? Mas o filho gosta de escutar? Não. Há quem goste de trabalhar com jovens por isso, né? Fala, não, o jovem é sincero, é espontâneo. E a criança, ela também é sincera, mas é ingênua até, né? Por isso que a gente nem fica chateado quando ela fala, porque tadinha, né? Não entende as coisas. Mas, irmãos, a Bíblia não diz que nós precisamos nascer de novo? E quando nós nascemos de novo, nós vamos tratar as coisas com a simplicidade da criança. Não é verdade? Elias, né? E confrontou Acabe. Acabe, o rei, disse para ele, és tu o perturbador de Israel? Não, você e a tua casa fizeram o povo seguir os ídolos, os Baalins. Sabe, Jesus era muito sincero. Jesus chegava para os fariseus e dizia, né? Olha, por que vocês não seguem? Porque vocês não podem suportar a minha palavra. Fui direto no ponto. O ponto é esse, não é outro não. Será que se Jesus estivesse hoje em pessoa na terra, o mundo se agradaria de escutá-lo? Na época em que ele veio, o mundo suportou só 3 anos e meio de ministério e nada mais. Ou seja, Jesus ficou 27 anos sem abrir a boca para o mundo, dando testemunho. Aí quando ele começou a falar, aí acabou. É interessante, né? Às vezes você é usado por Deus, ou uma pessoa é usada por Deus para falar uma verdade, e aí tem alguém que chega e aconselha assim, olha, não adianta falar, melhor ficar calado. Porque tem gente que vai ouvir só pelo testemunho. Jesus testemunhou 27 anos e o mundo ouviu? Se tivesse ouvido, não precisava ele falar durante 3 anos e meio. Certo? Irmãos, Isaías teria uma missão dura, e todo aquele que for levar a mensagem de Deus terá uma missão difícil. Aí Isaías entendeu, e no versículo 11 ele perguntou, até quando, Senhor? Porque é ruim, né, você ser o pregador Noé. Sabe o que é o pregador Noé? Prega a vida inteira e só entra 8 na arca. Você e mais 7, né? Poxa, Senhor, até quando? Eu estou aqui me esforçando. Tanta gente aí pregando mentira que a gente sabe, a igreja está cheia. E eu estou aqui me esforçando, me ralando, visito, dou estudo bíblico, prego. E, Senhor, a igreja não enche. Parece que ninguém se interessa. Isaías tinha esse sentimento, não é verdade? Senhor, até quando? Aí Deus responde, até que se destruam, assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada. Como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, ainda, ou assim, a santa semente será a firmeza dela. Deus fala em linguagem simbólica, mas o profeta entende. A linguagem é a seguinte, Isaías, você vai pregar. Quase ninguém vai aceitar, mas alguns vão aceitar. E as pessoas não vão te escutar até chegar a época em que virem os juízos. Porque quando a pessoa escolhe o caminho errado, ela avança, 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 até que ela colhe as consequências daquilo que ela plantou. Não é verdade? E às vezes você fala, né? Fala, chega uma hora que você vê que não entra mais. E quando chega neste momento, irmãos, é porque está se aproximando a hora dos juízos de Deus. E aí o juízo de Deus cai sobre a pessoa. Muitas vezes no começo a pessoa fala, estou na prova. Não está na prova não, está no juízo, está na consequência do que aconteceu, do que ela fez.
da desobediência. Daí, a situação se agrava mais até chegar um momento que a pessoa vai poder entender, puxa, será que não é porque eu transgredi? E aí, irmãos, isso vai acontecer nos últimos dias também. Nós estamos aqui pregando a verdade, quase ninguém escuta. Sabe quando é que o mundo vai escutar? Quando vierem os juízos de Deus sobre o planeta, aí o mundo vai escutar. Não quer dizer que todos vão se converter, mas eles vão escutar. Deus mostrou que quem vai se converter de fato é uma pequena porção, é um pequeno número. Por isso que ele compara, né? Ainda se a 10ª parte ficar, tornará a ser pastada. Irmãos, você tirar 90% de uma igreja para fora e ficar só com 10%, é uma grande sacudidura, não é? E isso vale para quem talvez esteja nos assistindo e pensa que sacudidura é assim, saem os irmãos dissidentes da igreja, sai um punhadinho de gente e fica lá quase todos os membros da igreja. Ledo engano, está aqui o que Deus disse, ainda se a 10ª parte ficar na verdade, ou seja, sacudidura é quando 90% é sacudido fora, porque aceita o erro, a apostasia, pode até ficar no mesmo prédio, um prédio bonito, luxuoso, não é verdade? Com boas acomodações, mas os 10%, a minoria que ficou, esses serão os servos de Deus, estes são a santa semente, como Deus fala. Então como é que eu vou saber se eu sou parte da santa semente? Fechamos com Apocalipse 14, versículo 12. Porque tem um critério, né? Quando tem divisão na igreja, a gente não deve ser levado a pensar, mas o problema da Bíblia é esse, cada um tira a sua própria interpretação, por isso que tem um monte de igreja aí. Não é assim não. Eu tenho como saber se eu sou parte da santa semente. Está aqui, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Está aqui. O povo de Deus dos últimos dias. Guardam os 10 mandamentos que Deus deu no Monte Sinai, que estão vigentes até hoje. Quem escuta isso pensa, né? Pastor, vocês são adventistas do 7º dia? Batista do 7º dia? Não, nada disso. Judeus também não. Nós somos do ministério 4º anjo, advertência final. E por que guardamos o sábado? Ora, porque é o 4º mandamento da lei. E por que não cremos, por exemplo, que existe um Deus em 3 pessoas, ou 3 pessoas que são um só Deus? Porque no primeiro mandamento, Deus se identifica como uma pessoa só. Não terás outros deuses diante de mim. Se fosse mais de uma, ele falaria de nós. Deus sabe usar a linguagem, certo? Muito melhor que nós. Então, meus queridos irmãos, procuremos obedecer a Deus. Contemplemos a glória de Deus e nos aproximemos dele como Isaías. Aí sim, Deus nos usará. E não quer dizer que não teremos provas, teremos muitas provas, como vocês viram. Muita gente vai ficar de cara feia para nós, muitas pessoas vão virar o rosto e dar as costas para nós. A maioria das pessoas não vai aceitar aquilo que nós transmitiremos da palavra, mas que deixemos as consequências com Deus. Se ficar a 10ª parte, que assim seja, mas que fiquem os fiéis, porque as portas do céu, um dia, no futuro, apenas se abrirão para aqueles que se humilharam na presença de Deus, aqueles que se quebraram na rocha, aqueles que estão andando em obediência aos seus 10 mandamentos. E aí fica o convite do Senhor. Quem gostaria de fazer parte da santa semente de Deus, encontrar entrada naqueles portais celestiais, entrar como uma nação justa e obediente? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos. Quero orar por vocês, por você também que nos assiste. Santo e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, reconhecendo a Tua grandeza, nos colocamos de joelhos. Assim como os 24 anciãos, que têm os seus tronos ao redor do Teu grande e santo trono. Pedimos humildemente o perdão dos nossos pecados.
Que o Senhor hoje envie o seu anjo com a brasa viva do altar e que toque a cada um de nós, ó Deus, para que nós saiamos daqui purificados por Ti. Saiamos daqui com o sincero desejo de dar o nosso melhor a Ti, de nos esforçarmos para obedecermos os Teus 10 mandamentos. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, ó Deus. Todos os que aqui vieram e também todos os que nos assistem pelo vídeo. Fortalece-nos, Deus. Envia o Teu Espírito Santo, dando o fogo do fervor e do amor a Ti. E guia-nos, Senhor, pelo caminho verdadeiro. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, nós queremos estender o convite, caso você tenha visto que este é o ministério que prega a verdade. Se Deus já te tocou e você quer se preparar para aprender da Bíblia e dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria poder te ajudar. Nosso e-mail, vou repetir, é contato@advertenciafinal.com.br. Também quero estender o convite para você nos acompanhar nos cultos online, que são sempre transmitidos terças-feiras, a partir de 8h20 da noite, e sábados, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 15 para as 11 da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos despedimos em nome de Jesus. Esperamos estar juntos na próxima oportunidade. Até lá.